aí, viajantes? E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana, o primeiro Vibes da Semana do mês de julho e o primeiro Vibes do segundo semestre de 2023. Viajantes, é pensando sobre o tempo, ainda mais numa segunda-feira de lua cheia em Capricórnio que acabou de acontecer no céu, que a gente traz uma reflexão sobre o que estava se passando na sua vida lá por volta do dia 23 de dezembro do último ano. Nessa época estava acontecendo uma lua nova em Capricórnio, que agora, 6 meses depois, traz muita colheita, resolução, respostas e iluminação sobre temas que estavam acontecendo na tua vida lá naquele período. Então, o que estava sendo plantado? O que estava sendo movimentado? O que estava sendo conversado e que agora chega para nós como algumas realidades sobre as estruturas que a gente tem construído para que a gente consiga chegar nos topos dos nossos Alaskas. Viajantes, é hoje um dia para a gente se perguntar que como que a nossa estrutura, tudo que está ao nosso redor, como que isso tem ajudado a gente a crescer, a evoluir, a se fortalecer nas nossas ambições, nos nossos sonhos. Então eu te pergunto, a vida que você tem hoje, o trabalho, os amigos, os seus relacionamentos, os seus vínculos, a forma como você lida com a sua saúde física, com a sua saúde mental, a forma como você lida com seus hábitos, com seus filhos, com tudo que está ao seu redor. Tudo isso hoje funciona de uma forma que te ajuda a chegar nesse topo desse Alasca que você quer, ou na verdade são estruturas que te deixam insegura e que te deixam com medo de dar alguns passos, ou que muitas vezes te impede mesmo de acreditar que você é capaz, que tira a tua fé. Então hoje é uma reflexão dessa lua cheia do o que nos sustenta no básico, no agora, na nossa realidade, que ajuda a gente a alimentar os sonhos que existem também dentro do nosso coração. É uma mistura entre razão versus emoção que a gente está sentindo hoje, viajantes, e que precisa trazer um certo equilíbrio. Como eu disse ontem já no grupo do WhatsApp, que eu mando um áudio todo dia sobre o céu do momento, eu falei, não existe sonho sem realidade, não existe realidade sem o sonho. Os dois, nesse momento, precisam se combinar para que a gente possa construir algo lá na frente. E é sobre isso que eu vim falar nesse Vibes dessa semana. Mas antes, eu sou Ellen Noronha, astróloga, nômade, viajante. Atualmente eu estou em Minas Gerais criando essas estruturas para que novos sonhos possam acontecer. Eu sou viajante do mundo através da astrocartografia, que é um estudo que eu tenho como especialização, onde eu viajo pelo mundo com propósito, ativando linhas planetárias para que elas me ajudem a ativar algumas áreas da minha vida. Se você tá aqui já há mais tempo, já deixa o seu like aqui pra mim, porque eu sei que lá no final do vídeo a gente esquece. E se você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, eu te peço de coração que você se inscreva, compartilhe com as pessoas que você ama por aí, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas, que é um dos meus grandes sonhos, em que todas essas palavras que a gente se guia, em que a gente traduz o céu para que a gente possa viver uma vida muito mais condizente com todos esses movimentos e com os movimentos internos, para que isso chegue a mais pessoas e ajudem as pessoas, como me ajudou há alguns anos atrás, quando eu iniciei meu processo de autoconhecimento mais profundo. Mas bora lá entender, viajantes, bora entender o que é essa semana. Viajantes, a gente começa hoje, esse Vibes eu tô gravando hoje na segunda-feira, logo após que aconteceu uma lua cheia em Capricórnio. Por que eu fiz essa analogia do tempo, viajantes? Primeiro porque Capricórnio é um signo que fala sobre o tempo das coisas. Tudo demanda um tempo. Tudo tem um tempo certo de acontecer. E Capricórnio vem ensinar muito a gente sobre a paciência, o respeito com esse tempo, porque tudo precisa de uma maturação. É a mesma coisa, gente, da gente pegar e construir uma casa muito rápido, sem estrutura, sem planejamento. Essa casa corre o risco do quê? Dela cair. E nesse momento a gente está construindo aí as nossas casas ou as nossas pontes de forma muito mais estruturada e sólida para que elas se sustentem no longo prazo, para que elas se mantenham lá na frente, para que a gente chegue lá na frente e se sinta tanto preenchido internamente quanto externamente, né? Então eu acho que é um movimento muito importante que está acontecendo nesse início do mês. E aí essa analogia do tempo é porque lá atrás, em dezembro, finalzinho de dezembro, estava acontecendo uma lua nova. Lua nova é sempre uma lua de plantio, gente. E os ciclos da lua, tudo bem que a gente tem os ciclos semanais, mensais, mas eu gosto muito de fazer a analogia do que está acontecendo de 6 em 6 meses, que é quando a gente planta numa lua, naquele mesmo signo, e depois, 6 meses depois, tem uma lua cheia, que é um período de colheita daquilo que a gente plantou lá atrás. Então ontem eu já comecei a observar alguns movimentos na minha vida de coisas que eu estava vivendo lá no final de dezembro de 2022 e que agora vem como respostas que talvez a gente nem imagina, porque, gente, a gente não tem controle sobre o futuro. A gente não tem controle total sobre as consequências das escolhas que a gente faz para a gente alcançar algo. Naquela época eu estava na Holanda
eu falava muito sobre o lar, sobre a casa, sobre estar em Minas Gerais. Eu falei muito disso com a minha irmã. E naquela época eu estava plantando sonhos de outras linhas planetárias que eu queria viver, fossem elas no Havaí ou no Alasca. E de lá para cá eu passei no México, eu passei no Havaí, eu passei no Alasca e agora eu voltei para Minas Gerais para estar mais perto da minha família, para me reestruturar, para que eu pudesse me nutrir também, para que novos sonhos possam acontecer. Mas quando eu olho para trás, viajantes, quanta coisa aconteceu de dezembro para cá. Eu abri a minha agenda de astrocartografia, eu lancei um e-book, eu refleti sobre muitas questões na minha vida pessoal, na minha vida afetiva. Muitas coisas, muitas mudanças de estruturas aconteceram e que hoje eu olho para trás e penso, cara, que movimentos importantes eu vivi nesse primeiro semestre de 2023 para que eu conseguisse ter estrutura para seguir nesse segundo semestre. Então, assim, eu tô dando exemplos da minha vida, viajantes, porque vocês me conhecem muitas vezes lá no Instagram, vocês acompanham a minha vida, mas é para que vocês também reflitam. Quais foram os Alascas que vocês alcançaram? Quais foram os movimentos, as decisões, as finalizações de ciclos ou simplesmente as conversas determinadoras de futuros que vocês tiveram? Eu tenho certeza, viajantes, que alguma coisa na vida de vocês aconteceu durante esse primeiro semestre que trouxe tanto movimento, seja interno quanto externo, que pode ter aí gerado novos vislumbres, novas oportunidades. Porque a gente tá falando de uma lua cheia em Capricórnio, gente, dentro da lunação geminiana. E Gêmeos é um signo que fala do quê? De infinitas possibilidades. Então eu não tenho dúvida que, por menor que tenha sido o movimento que você fez na sua vida de dezembro até agora, isso gerou, abriu portas e possibilidades ou vislumbres, principalmente daquilo que a gente não quer ou também daquilo que a gente quer para nossa vida. Porque muitas vezes a gente tá perdido, que a gente não sabe muito bem, que a gente tá com aquele incômodo e que a gente não... Ai, não sei. Muitas vezes, gente, eu abro caixinha dos sonhos lá no Instagram, perguntando qual é um sonho de vocês para eu dar um insight. E muita gente me fala, Ellen, eu não tenho nenhum sonho. Mas eu tenho certeza que de lá para cá, de dezembro até aqui, se você me acompanha, alguma coisa se cutucou aí para que você também identifique de que, poxa, do que vale a pena essa vida? O que eu tô vislumbrando lá na frente? O que eu quero alcançar? O que eu quero resolver na minha vida? Qual é a estabilidade que eu quero chegar para eu me sentir segura, seja emocional, estrutural, enfim, de todas as formas. Então, assim, eu dou exemplos de uma vida muito particular minha e muitas vezes eu não tenho poder de fala em lugares que vocês estão, sejam como mães, como esposas, como, enfim, pessoas que trabalham às vezes dentro do mercado de trabalho, que tem carteira assinada. Esses são lugares em que eu nem todos vivi, mas que eu tenho exemplos na minha vida em que eu posso me espelhar e trazer para vocês alguma reflexão. Então, assim, traduza tudo isso para a vida de vocês, para o cenário da vida de vocês. E aí, o que está acontecendo essa semana? Essa lua cheia em Capricórnio, ela fala muito desse período de sustentação. Da gente olhar para as nossas estruturas e pensar quais delas me ajudam a chegar lá na frente. Igual eu falei para vocês, se a gente tem estruturas na nossa vida que tá, na verdade, minando a nossa confiança, que tá ali deixando a gente meio que na corda bamba, é porque alguma coisa a gente precisa resolver. E a gente já veio aí de uma semana de lua crescente na semana passada, cutucando, incomodando e falando assim, cara, isso não dá para continuar como tá. Quando a gente decidiu, quando a gente escolheu que aquilo não deveria mais fazer parte da nossa vida ou dos nossos sentimentos, a gente tá aí causando transformações muito grandes nessas estruturas pra gente se sentir cada vez mais seguro de seguir. Então, essa semana, viajantes, a gente começa a segunda-feira dando aí uma chance para dedicação, para responsabilidade e para a gente tomar a rédea e falar assim, meu, vou fazer isso daqui. Nem todo sonho, gente, nem todo vislumbre, nem toda ambição que a gente tem, meta, realização, ela é fácil. Na verdade, a gente precisa trabalhar duro para chegar nos lugares que a gente quer chegar, né? A gente tá falando aí de Saturno, que é o planeta regente dessa lua cheia em Capricórnio, lá em Peixes, que é um signo que fala dos sonhos, e Saturno fala da estruturação, da maturidade que a gente tem da construção desses sonhos. Então, assim, é uma semana para sonhar, mas é uma semana para realizar. É uma semana pra gente olhar para frente, mas sem esquecer do que tem como básico aqui no hoje que ajuda a gente a chegar lá na frente, tá? Então, assim, vou trazer aí um panorama da semana para vocês de uma forma até mais prática, para que a gente consiga se guiar e se mover nesse movimento da gente chegar em algum lugar. Só que uma questão muito importante, né? Pensa, gente, o que é lua cheia? A lua em Capricórnio, aqui no grau 11 de Capricórnio, fez uma oposição agora pela manhã com o sol que tá ali em Câncer.
E assim, gente, pra gente chegar lá em cima, faz tempo que eu não faço essa analogia e eu gosto de trazer ela, que é, Câncer é um signo que fala muito de passado, de memória, daquilo que a gente foi lá atrás e que a gente constrói na nossa base, na nossa raiz. Fala muito dos processos familiares, dos nossos vínculos, do nosso passado, das nossas memórias que a gente constrói para que a gente chegue lá na frente. Só que assim, o que a gente está carregando dentro da gente como sonho, como memória, e que na verdade pode ser que esteja pesando a gente para chegar lá onde a gente quer. Por exemplo, sonhos que não são nossos, questões, vontades, desejos que muitas vezes foram projetados por alguém, seja do nosso passado ou seja da vida que a gente convive hoje, e que na verdade nem é um sonho nosso. Então, quando você pensa naquela ambição que você tem, naquele sonho que você tem, se para um pouco para perguntar, esse sonho é realmente meu? Esse sonho é realmente que faz parte da minha alma? Ou esse sonho é de alguém, que eu comprei esse sonho de alguém e eu tô tentando realizar para que alguém se sinta bem, para que eu sinta menos culpa? Então assim, primeiro ponto dessa lua cheia em Capricórnio, o que é sonho meu, o que é sonho do outro? O que é bagagem minha, o que é bagagem do outro? Porque muitas vezes a gente fica colocando bagagem dentro do nosso carro, imagina que a gente tá num carro, subindo lá no alto da montanha, gente, e aí esse carro a gente vai colocando coisas dos outros, problemas dos outros, fragilidades dos outros, traumas dos outros, e aí quando vê esse carro tá pesado, e aí ele não consegue mais andar, porque a gente tá cheio de pesos, e às vezes não é nem só dos outros, né, gente? Às vezes são pesos nossos que a gente tá carregando e que o outro nem teve ali a pretensão de colocar na gente, mas a gente absorveu e a gente tá ali carregando, empurrando com a barriga e tentando fazer com que esse carro suba. E aí a gente fica assim na vida, mas na minha vida nada dá certo. Nossa, minha vida não anda pra frente. Nossa, na minha vida nada acontece. Será que você não tá carregando aí até o piano lá da avó, lá dos ancestrais, que nem são seus, responsabilidades que não são suas e que tá tomando tempo, tomando energia num lugar que você deveria estar dedicando para você fazer a sua subida e trazer as pessoas que você gostaria para usufruir disso tudo juntos? Porque eu acho assim, a gente tá num discurso muito forte com Vênus e Marte em Leão, falando muito do que a gente quer pra gente, para que depois, quando a gente tiver enchido o nosso potinho, a gente consiga distribuir de uma forma muito mais justa e equilibrada, não só para nós, nem só para o outro, mas de forma, né, justa, ponderada. Então assim, viajantes, primeiro ponto dessa lua cheia em Capricórnio é que sonho, que bagagem, que memória, que coisa que é essa aí que você tá guardando e que a gente tá focando muito numa coisa que já foi, remoendo um passado que já não existe mais e que tá impedindo a gente de ver essas novas possibilidades, esses novos caminhos na nossa frente. Um outro ponto é como a gente tem alimentado a nossa fé e a nossa espiritualidade, a nossa intuição também, pra gente acreditar que isso é possível. Gente, se a gente não acredita que a gente é capaz de fazer algo que pulsa aqui no nosso peito, ninguém vai chegar pra nós e falar assim, olha, vai dar tudo certo, confia. É muito difícil isso, gente. Hoje a gente tem redes de apoio, né, que colocam a gente pra frente, mas o mundo também tá cheio de pessimismo, o mundo tá cheio de coisas que colocam a gente pra baixo e que fazem a gente muitas vezes se comparar com a grama, com o vizinho, com a grama do vizinho e a gente achar que a gente não é capaz de chegar naquele lugar também. Então assim, o quanto vocês têm alimentado em si, né, dentro de vocês, essa espiritualidade, essa fé de que tudo vai acontecer se a gente se dedicar, se a gente se comprometer, se a gente se responsabilizar, se a gente disser os nãos que a gente precisa para algumas coisas, para algumas distrações, que não vai ter como a gente movimentar a vida se a gente não, enfim, não se comprometer de alguma forma. E quando eu falo em movimento, viajantes, um grande protagonista dessa semana é Mercúrio. Ao mesmo tempo que essa lua fez oposição com o Sol que estava em Câncer, logo em seguida, Mercúrio também fez uma oposição com essa lua. E Mercúrio é o signo, é o planeta do quê? Do movimento, da troca. É o mensageiro dos deuses que tá ali, fazendo um caminho de movimento. Gente, é pra frente que se anda. Então a gente, por mais que esse Mercúrio esteja em Câncer, trazendo alguns resgates, e às vezes podem ser resgates de sonhos do passado e que a gente abandonou, porque naquele momento a gente não pôde se dedicar, porque naquele momento a gente não se achou capaz, porque naquele momento várias coisas na nossa vida aconteceram e que agora esses sonhos voltam com tudo pra gente acreditar mais uma vez de que é possível e de que a gente é capaz de chegar naquele lugar. Então eu acho que também esse Mercúrio vem trazer essa semana uma semana de movimento, que é pra frente que se anda, que é movimentando que se anda. E como é que esse movimento em Câncer acontece?
Através da nossa intuição, gente. Através daquilo que a gente sente no peito. Gente, a energia da intuição tá aqui a todo momento. E a intuição, ela não traz dúvida, gente. A intuição, ela não traz questionamentos. A intuição, ela não traz desconfortos na gente. Muito pelo contrário, a intuição, ela traz acalento pro coração. Então, o que que aí dentro, quando você silencia, você faz 1 minuto de silêncio na tua vida, que você para, você reflete dentro, se você não tivesse ninguém ao seu redor, se você não tivesse conta para pagar, se você não tivesse relacionamentos ou problemas, o que que a sua intuição pediria para você fazer? Eu gosto de fazer esse movimento, até lembrando da nossa criança, gente. Se você fosse uma criança hoje, o que que você faria se você pudesse fazer o que você quisesse? Ali que tá o fruto da nossa intuição, porque a criança não tem medo, a criança não tem esse questionamento do que é certo e do que é errado, a criança não tem o julgamento do outro, se ele vai pensar aquilo, se ele não vai pensar aquilo. Gente, a criança é pura. Então, assim, a nossa intuição tá na maior pureza que a gente pode acessar dentro do nosso coração. Então, imagina, faz um exercício se você não tivesse nada, ninguém, nenhum problema. O que que você faria na sua vida hoje? E aí, obviamente, que a gente descobriu isso, sai desse lugarzinho da criança, volta para o lugar adulto que somos e fala assim, beleza, o que que eu preciso então fazer na minha vida? O que que eu vou precisar abrir mão? O que que eu vou precisar me dedicar um pouco mais dobrado para que eu possa viver uma sensação parecida com essa da minha criança que ela quer viver? Então, é um movimento muito importante. Às vezes a gente acha que é impossível, né? Porque realmente a vida adulta é muito dura, né, gente? A gente passa por desafios, a gente passa por perdas, por lutos, por problemas financeiros, por inseguranças, por problemas familiares, por questões nos nossos relacionamentos. A gente vive tudo isso a todo momento. Mas hoje, com a maturidade que a gente tem a capacidade de saber, né, colocar os pezinhos e os equilíbrios aonde a gente precisa colocar. Então não dá só pra focar numa coisa, não dá pra gente achar que faz tudo sozinha, não dá pra gente, enfim, ficar, às vezes, se colocando num lugar, às vezes até mesmo de vítima, sendo que nós somos responsáveis por sair das situações que a gente se colocou um dia, que hoje não fazem mais sentido, e também se colocar nos lugares que a gente quer almejar. Então, eu quero trazer aí um ponto para vocês de o quanto a gente tem alimentado esses movimentos através da nossa intuição para que a gente chegue onde a gente quer. Muitas vezes, gente, a gente fica buscando respostas, seja na astrologia, seja nos oráculos, seja, enfim. E muitas vezes a resposta tá dentro da gente, né, gente? Na verdade, todas as respostas estão dentro da gente. Na verdade, o que eu estou falando aqui, na verdade, é para acessar algo que já tá aí dentro. Nada do que eu tô falando vai reverberar em algo que você desconhece, porque tá tudo dentro de você, né? Então, essa semana vem com esses pontos sobre o que a gente tá carregando de bagagem, qual é o nosso sonho, qual é a nossa fé, o que a gente tá alimentando dentro da gente, como que a gente anda ouvindo a nossa intuição para que a gente consiga seguir lá na frente. E aí, a gente tem na terça-feira a Lua passando para Aquário, vai de terça a quinta-feira. Aquário é um signo super ousado, autêntico, irreverente, que vem trazer ali um tom que sai até dessa Lua em Capricórnio, que é muito regrada, que é muito burocrática muitas vezes, que é importante, necessária pra gente entender, gente, que na vida não tem imediatismo pra tudo, né? Na verdade, eu acho que a gente vive numa sociedade que numa cultura hoje de tudo ser muito imediato. A internet tá aí, tudo é muito rápido, tudo é muito imediato. E até me lembra meus tempos de Alasca, em que, cara, pra comer um tomate que eu plantava lá, porque eu fui fazer um voluntariado, pra quem não sabe, cara, quanto tempo demorou e quantas partes de um processo foram necessárias pra gente chegar lá na frente. E assim, qual é o plantio que você tá fazendo aí do teu tomate para que você tenha paciência e disciplina e entender que tudo tem seu tempo, né? Então, assim, eu acho que é uma semana também que tira a gente um pouco desse lugar de tudo ter que acontecer muito rápido. Eu acho que a gente é uma geração, né, muito ansiosa, muito impaciente. E essa semana vem dar aí uma chamada pra gente, olha, a gente precisa ter paciência com os nossos processos, com o tempo das coisas, com as coisas que a gente não tem controle. Então, essa Lua em Capricórnio é importante, só que aí a Lua chega em Aquário trazendo pra nós, tá,
eu entendi, eu vou me comprometer, eu vou me responsabilizar, mas o que eu vou fazer de diferente para tornar esse cenário possível? Como que eu vou trazer ali um tom mais irreverente, ideias inovadoras? Como que eu vou, às vezes, compartilhar, trocar ideias, buscar outras informações, aprender algo novo que vai me ajudar a chegar nesses lugares que eu tanto desejo? Então, Aquário é um signo muito inteligente que vem trabalhar com a gente sobre a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência racional, da gente falar assim, cara, isso daqui precisa ter uma estratégia, a gente precisa ter um plano de futuro, a gente precisa avaliar quais são as possibilidades, né? Então, eu acho que Aquário vem dar essa inteligência pra gente. E aí, na quinta-feira, a lua chega em Peixes, uma lua cheia em Peixes, gente, é para transbordar muito sonho. É pra gente realmente alimentar a nossa fé, é pra gente vislumbrar algo que esteja muito lá na frente, que na verdade já tá dentro do nosso coração. Esse sonho que você se colocou diante dele, que você recebeu esse convite para abraçar esse sonho, se você abraçou nesse momento, ele existe, ele já está acontecendo. Então eu acho que tem também um tom da gente aproveitar essa jornada, viajantes, da gente entender que o sonho não acontece só quando ele se realiza. Ele acontece a partir do momento que a gente abraçou ele. Então, às vezes eu falo, tem gente que vem me falar assim, Ellen, tô planejando uma viagem. Nossa, como é que você monta roteiro? Como é que você pesquisa os lugares? Nossa, eu tenho pavor de fazer isso, me irrita. E eu falo, cara, esse momento da sua viagem, ela não acontece só quando você vai viajar de fato. A sua viagem já começou desde o momento em que você abraçou essa ideia. Então, aproveite esse momento de planejamento, aproveite esse momento de pesquisa, de busca, como se fosse já parte do que você está vivendo lá na frente. Porque a gente chega às vezes lá na frente, né? Capricórnio eu acho que dá muito essa sombra, muitas vezes, de que a gente visualiza, sonha, quando chega, a gente fala assim, beleza, e agora, qual o próximo? A gente nem, às vezes, agradece ou nem se sente satisfeito porque a gente nem aproveitou a jornada desse sonho, né? Desse sonho que já está sendo construído. Então, assim, aquilo que está dentro do seu coração que ainda não tomou forma hoje ainda, esse sonho já existe, esse sonho já está acontecendo. Eu espero de verdade que você já viva ele como se ele já fosse parte de você, como se ele já tivesse sendo realizado nesse momento. Então, assim, aproveitar a jornada é dar a chance de que a gente chegue lá no topo da montanha e se mantenha lá por muito mais tempo, de forma muito mais prazerosa. Então, eu acho que essa semana vem falar muito dos sonhos. É uma quinta, uma sexta muito bonita, viu, gente? Da gente realmente vislumbrar, da gente realmente pegar e fazer o que a gente precisa fazer. Eu sei que cada um tem um cenário de vida, que cada um tá passando por uma coisa, mas, como diz a minha mãe, uma vida sem sonhos é uma vida muito triste. Se a gente não tem um sonho no peito, algo que motiva a gente a chegar em algum lugar, a vida perde o sentido, né, viajantes? Então, eu desejo muito que os sonhos de vocês estejam cada vez mais vívidos aí essa semana e cada vez, não só na imaginação, nessa coisa da criatividade, mas também na prática, em como você tá aí organizando a tua vida no modo geral, para que seja capaz de abrir espaços para você dedicar tempo ao que realmente importa. Porque muitas vezes a gente dedica tempo a coisas que já não fazem mais sentido, a coisas que já não levam a gente mais para o futuro, mas sim deixam a gente presos no passado. Então é uma semana de muita inspiração, viajantes. Eu desejo realmente que seja aí de muita positividade, de muita fé, de muito fortalecimento para vocês. No final de semana a gente tem uma lua em Áries que já mingua no domingo. Áries é um signo que traz ali muita coragem da gente se desapegar. Nessa lua minguante vai ser uma coragem de desapegar do que não faz mais sentido para a gente abrir cada vez mais espaço para esses sonhos acontecerem. Mas para essa lua cheia que está acontecendo, bora botar a mão na massa, viajantes. Deixa aqui o posicionamento de onde você tem o grau 11 de Capricórnio, onde você tem Capricórnio no seu mapa, que eu vou tentar trazer um insight. Os comentários, gente, tem sido cada vez mais e mais, e eu tô dedicando cada vez mais tempo para isso. Eu espero que eu tenha a possibilidade de responder vocês com a mesma qualidade, mesmo quando isso não for mais possível, porque vai aumentar, eu não tenho dúvida disso. E eu acho que essa semana vem trazer muito pra gente também a fé que a gente tem naquilo que a gente faz, viu, gente? O que a gente veio para servir ao mundo tem muita importância e eu espero de verdade que vocês entendam isso, que vocês são seres importantes, cada um tem sua importância nesse mundo para servir. E eu sei, eu acredito tanto no que eu tô servindo, porque
Vocês me confirmam isso o tempo todo, então eu espero que essa mensagem de hoje chegue como uma confirmação do quanto vocês também são importantes pra gente alcançar as missões no mundo, pra gente ver um mundo melhor acontecendo. E é isso, viajantes. Eu tô abrindo vagas pro oráculo de lua cheia. Oráculo é uma cartinha do oráculo, mais um áudio de 5 a 7 minutos que eu mando pra você por WhatsApp. É um momento, assim, super só de clareza, de pontuar alguma situação da sua vida. É um trabalho bem simples, não substitui a leitura de um mapa natal, mas às vezes é até um primeiro passo para você conhecer um pouco mais meu trabalho. O valor de troca é de R$35, eu deixo vagas abertas de forma limitada, porque eu quero atender todo mundo com bastante qualidade. E se você quer entender esse Vibes da Semana, para como ele chega para você na sua vida individual, não Vibes da Semana, né, gente? Mas assim, toda essa tradução do céu, o que isso reflete na sua vida, vem conhecer meu trabalho. A minha agenda de agosto está aberta, segunda quinzena de agosto eu já tenho vagas. Vou deixar aqui o link dos meus serviços, Mapa Natal, Revolução Solar, Astrocartografia, tá tudo aqui para vocês entenderem como a gente pode trabalhar em cima do seu mapa de forma individual, personalizada para você. E é isso, viajantes, eu desejo uma ótima semana, feliz lua cheia para nós. Um super beijo!